Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A história da humanidade tem sido marcada por guerras, conflitos, crueldades e sofrimentos. A brutalidade persiste como um resquício de momentos anteriores em que o homem precisava sobreviver num meio natural difícil. Com a inteligência, amplificou sua força e conseguiu então dominar a paisagem e se impor. No entanto, numa análise mais profunda, percebemos que uma capacidade anterior, mais básica e mais relevante, é que garantiu à nossa espécie a sua sobrevivência. A ternura que os filhotes humanos inspiram em seus pais. Quem em condições normais consegue resistir ao apelo da doçura, da fragilidade de um bebê? Eis nossa mais importante característica, a capacidade de sermos afetados pela ternura e responder a ela com amor e bondade. Não fosse assim, os bebês simplesmente morreriam e a humanidade não teria chegado até aqui. Espíritos mais desenvolvidos, como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, deixaram-se inundar de ternura, de bondade, oferecendo-a não apenas aos seus mais próximos, mas a todos os que precisassem do seu calor humano. Ela dizia: nossas portas nunca estarão fechadas por serem as últimas com que alguém pode contar. É inegável que a experiência humana guarda sentidos profundos e que Deus nos colocou aqui para realizarmos parte do avanço na direção do conhecimento do universo. É inegável também que neste processo, enquanto não damos o passo seguinte, ficamos expostos às intempéries do mundo, às convulsões sociais, aos desafios da existência num planeta ainda jovem, e sofremos, embora a Terra seja uma mãe bela e generosa. No entanto, sofreremos cada vez menos na medida em que a bondade tome cada vez mais conta da nossa alma. Teremos então mais Teresas e menos guerreiros, menos dor e mais alívio. Quando nos colocou neste mundo, o Criador não nos deixou sem proteção. A nossa proteção não vem da força nem da inteligência, vem da bondade de uns para com os outros. O programa Espírito e Vida de hoje vai tratar de um assunto que diz respeito a todos nós. Vamos conversar sobre a justiça da reencarnação. Por que temos todos que reencarnar? Uma vida só não basta, não é suficiente? Porque o tema reencarnação em alguns traz euforia, alegria, esperança e a outros causa indignação. Quem vai conversar conosco sobre o assunto é a nossa convidada de hoje, Sandra Borba. Sandra Borba é uma conhecida de todos nós, palestrante, estudiosa, evangelizadora, professora, enfim, uma mulher de múltiplas atividades. Sandra, seja bem-vindo ao programa Espírito e Vida. Bom dia, Nilo. Bom dia a todos aqueles que acompanham nosso Espírito e Vida. É uma alegria retornar sempre a este momento de contato. Ô Sandra, houve uma época em que a reencarnação era aceita por todos. O professor Severino Celestino esteve aqui conosco e disse, por exemplo, que a reencarnação era um conceito aceito pelos judeus da época de Jesus. Por que então houve essa reviravolta na história? Por que motivos a reencarnação passou a ser anátema? Sem dúvida alguma, sua questão ela é extremamente complexa, né? E no momento assim curto é difícil fazer uma análise histórica que o tema mereceria. Mas é interessante registrar que todas as culturas orientais acreditavam no retorno da criatura, no caso da alma, como eles denominavam, em qualquer que fosse a linguagem, a habitar novamente o corpo. Só para a gente ter uma ideia, uma ilustração, entre hindus, por exemplo, no livro sagrado Bhagavad Gita, nós encontramos um célebre diálogo de Krishna com Arjuna, onde Krishna diz para Arjuna
que da mesma forma que se troca um vestido velho por um vestido novo, também a alma humana trocaria um corpo velho por um corpo novo. E nós vamos encontrar em todas as tradições, então, orientais. Também no Ocidente, vamos identificar na Grécia, em Roma, compreensões acerca dessa volta. E o próprio grande sistematizador da Igreja Católica, Santo Agostinho, levantava a questão: terei eu vivido outras vidas? Então, na verdade, nós vamos encontrar a ideia, ela presente em todos esses momentos, em todas essas culturas. No entanto, a ideia da reencarnação, ela traz, vamos dizer assim, algumas consequências que não são muito aceitas por algumas pessoas. Então, por exemplo, o fato de você ter a certeza que você cometeu um crime e ninguém descobriu, mas a reencarnação, como uma lei que traz também junto a ela outra lei de causa e efeito, vai fazer com que você possa e deva, inclusive, resgatar aquele seu crime. Por isso algumas pessoas rejeitam a ideia. E se fala exatamente que a própria Igreja Católica, durante os seus inícios de séculos, adotava a ideia, tanto é que Orígenes, Tertuliano, grandes padres da Igreja Oriental, eles acreditavam e tinham realmente o conceito da reencarnação, que na época não era com esse nome, era uma outra expressão, transmigração, volta e assim por diante. No entanto, afirmam alguns que quando a Igreja Católica há uma convocação de um concílio, e nesse concílio, então, há uma presença reduzida de bispos, e a esposa do imperador dominava de alguma forma o próprio concílio, e provavelmente o imperador, e tendo sido ela a pessoa vinculada a determinadas atitudes não muito lícitas, ouvia sempre se dizer exatamente que ela iria voltar e, consequentemente, ela iria pagar por aquilo que havia feito, e que ela teria tido um dedinho, vamos dizer assim, para que essa ideia ela fosse retirada, vamos dizer assim, do conjunto das grandes ideias, das ideias centrais. Então você mesmo já coloca, muitas pessoas não suportam a reencarnação, porque a reencarnação é um conceito fundante para se ter a compreensão real da justiça divina e, consequentemente, para muita gente, um Hitler da vida, um Átila, rei dos Hunos, o rei dos Visigodos e assim por diante. Ninguém deveria receber uma outra oportunidade, enquanto a reencarnação não. É sempre a oportunidade daquelas ovelhas que o Pai confiou a Jesus, elas encontrem a oportunidade de se reciclarem, no sentido da renovação, no sentido de buscarem outros caminhos para as suas vidas. Reencarnação, então, significa a expressão da misericórdia divina. Sandra, Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, ela afirma que a reencarnação significa precisa oportunidade de superar e sublimar. Que comentário a gente pode fazer a respeito disso? Exatamente, porque quando nós vemos, por exemplo, a célebre parábola do filho pródigo, nós poderíamos ter também uma interpretação adotando o princípio reencarnacionista. Na verdade, aquele filho, o que pede, enquanto bastante jovem, o pedaço, a sua parte na herança do pai, ele sai e vai viver dissolutamente lá para onde ele vai, vivendo em bebedeiras, vivendo de forma equivocada, ele acaba com todo o dinheiro, depois ele percebe exatamente que não tinha mais o que fazer. Iria passar fome, como passou, queria comer a comida dos porcos e não podia, até que ele entra naquela crise profunda, existencial, e lembra que os funcionários do pai dele tinham pão em abundância. E aí então vem o arrependimento, o remorso, e além do arrependimento e do remorso vem exatamente a consequência, que é a expiação no sentido também da consequência do ato equivocado, e ele então agora decide, vamos dizer, encontrar um novo caminho. Esse novo caminho é difícil, ele retorna, para aquilo que a própria parábola de Jesus diz, Aquele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o sentido é esse. A reencarnação é a oportunidade que Deus nos concede de reformar o nosso caminho, de reconstruir, de sublimar, de reaprender, enfim, de fazer jus à condição de filhos de Deus, e deveremos sempre estar na luta, na caminhada em busca da nossa própria evolução espiritual. Uma vida só é muito pouco para que a gente apure tantas qualidades que nós precisamos, temos necessidade de apurar. A gente volta daqui a pouco, não saia daí.
Estamos de volta com o programa Espírito e Vida. Estamos conversando com a professora Sandra Borba e o tema é Justiça das Reencarnações. Sandra, em vida nós estabelecemos laços de amor, laços afetivos, laços familiares. Esses laços vão se manter após a nossa desencarnação, ou seja, no mundo espiritual nós vamos estar cercados dessas pessoas que amamos. E um detalhe, uma nota para as pessoas de casa. E quem foi casado mais de uma vez, enviuvou e casou outra vez, constituiu outra família, como é que isso se resolve no mundo espiritual? Nós identificamos que os valores aqui na Terra, eles têm uma direção, eles possuem uma essência. No plano espiritual, esses valores que na Terra têm a ver com aspectos nossos, culturais, históricos, né? E até mesmo em função das nossas necessidades, das nossas formas de organização, isso tudo é como se, de repente, se transformasse, porque do outro lado não se adota exatamente aqui o apadrinhamento, né? Vamos dizer assim, a postura de enrolação, a maquiagem, e acredito que no caso brasileiro o jeitinho para poder se dar bem. Então, o que vai valer de fato no plano espiritual é a afinidade, né? Então, quando você, aqui na Terra, aqui no plano material, você é casado ou foi casado, quando há um processo da desencarnação, a volta do espírito ao plano espiritual, então o laço não existe, obviamente, né? Não existe cartório no além para fazer o registro do contrato. Então o que vai valer é o conjunto de quê? Da emoção, do sentimento, da vinculação afetiva. Então o redimensionamento é completo do lado de lá. Por isso acreditamos que muitos ficam, vamos dizer assim, preocupados, né? Porque o sentimento de posse que a gente tem é tão grande que de repente é meu filho, né? É meu irmão, é meu marido. E, de fato, no plano espiritual, ou seja, quando nós saímos da nossa referência aqui, limitada, tridimensional, materializada, para a dimensão espiritual, então os parâmetros são completamente diferentes. E, obviamente, que aquele que tiver N relações sob o ponto de vista conjugal, aquela que será, vamos dizer assim, a sua esposa, será aquela com a qual ele mais estabeleça, né, um vínculo afetivo. Lembrando que no processo reencarnatório a criatura vem, né, como esposa, mas depois pode vir também como irmã, como tia, como mãe, como filha. Então, nós temos diversos papéis a desempenhar. Lembrando que todos esses papéis possuem uma grande finalidade, que é o nosso desenvolvimento integral, né, é a conquista realmente de valores, de virtudes, porque, ao final das contas, o grande objetivo será sempre a constituição da família universal. Ô Sandra, as pessoas que se opõem à ideia da reencarnação usam como recurso, como pretexto, o fato que nós esquecemos as nossas vidas anteriores, que é uma regra, aliás. Eles argumentam que se nós esquecemos as vidas anteriores, de nada está nos servindo aquela experiência. Como explicar essa ideia do esquecimento? Por que nós não lembramos daquilo que fomos? O esquecimento do passado, costumamos dizer entre nós espíritas, é uma bênção e, ao mesmo tempo, uma necessidade. Porque se o objetivo da reencarnação é a expiação, no sentido de aprendermos a assumir as consequências dos nossos atos, e a chamada melhoria progressiva da humanidade, conforme o Livro dos Espíritos nos apresenta em sua questão 167, então já imaginou o que é reencarnar para esse processo e de repente você está na presença daquele que é seu inimigo do passado, ou então de repente na presença daquele que lhe prejudicou, então não teria realmente sentido nenhum. Então podemos dizer assim que é uma estratégia pedagógica divina, porque o esquecimento facultará a oportunidade do recomeço, da reconciliação, que é também um dos grandes objetivos dos processos reencarnatórios, a reconciliação e, ao mesmo tempo, a consolidação do aspecto afetivo. Então, essa é uma regra, vamos dizer assim, geral, nesse processo pedagógico, necessário ao nosso caminhar. Agora, registre-se que muitas e muitas vezes ocorre a chamada lembrança do passado, né? Então, essa lembrança das reencarnações é objeto de estudos de áreas da psicologia voltadas exatamente para adentrar isso daí. Só para a gente também identificar. Quando o Dr. Raymond Moody Jr., de formação protestante,
Ele começou a fazer terapias com seus pacientes e aí retornava, né, a partir dos processos terapêuticos e, de repente, muitos dos seus pacientes diziam: e quando eu era grande, isso depois de estar lembrando da infância, né, dos primeiros momentos. E aí ele disse assim: quando eu era grande, e ele ficou perplexo pela sua formação, inclusive religiosa, de ver inúmeros pacientes que começavam a falar de suas outras, vamos dizer assim, reencarnações. Isso no mundo ocidental, que era alguma coisa considerada, vamos dizer assim, até preocupante por muitos deles. O grande investigador, pesquisador norte-americano, Ian Stevenson, publicou uma obra que se tornou um best-seller, 20 casos sugestivos de reencarnação. A sua última obra, se a memória não nos falha, a memória presente, inclusive, dizia respeito à reencarnação em marcas de nascença. Curiosamente, nós temos em família um caso de uma garotinha, filha de uma sobrinha, aliás, de uma prima nossa em terceiro grau, e a neném teve um problema logo que nasceu, problema cardíaco, coisa e tal. Enfim, foi ao óbito, teve um processo cirúrgico, tinha uma marca, né, vamos dizer assim, da cirurgia, cicatriz, coisa e tal. Algum tempo depois, ela engravida e a neném, a outra neném também, menina, né, e no mesmo lugar, do mesmo jeitinho, está lá a marca da nascença. A cicatriz, tal qual a outra. E inúmeros casos que nós temos, crianças que lembram, crianças que passam por locais, afirmam, né, que ali elas já passaram, crianças que chegam a se reafirmarem como personagens da própria família, e sem falar nos grandes casos que vamos dizer assim, a pesquisa no Oriente, que é onde a coisa está mais presente, né, sob o ponto de vista da aceitação e das recordações. Há um filme, inclusive, muito interessante e sugestivo para você, nosso querido telespectador, Manica, né, que é exatamente o caso de uma menina que lembra a sua reencarnação, e um padre, um sacerdote católico, que acompanha o filme. É muito bonito para mostrar, né, a quebra dos paradigmas, a investigação. There are cases like Manica's all over. Brazil, Lebanon, Alaska. E também, aqui no nosso Ocidente, um filme extraordinário, inclusive com outras cenas, com créditos extraordinários, Minha Vida em Outra Vida. Né? Não são filmes espíritas, tá? São filmes produzidos por cineastas e pessoas que gostam da temática. Sr. Sutton, Sony. Eu te conheço. Não. Mas eu sei muito sobre o senhor, sobre a sua família, sua mãe, seu pai, irmãos e irmãs. A senhora conhece a minha família? O esquecimento do passado é, via de regra, uma estratégia divina, mas ocorre essa eclosão exatamente possibilitando não apenas que as pessoas elas possam até mesmo resolver alguns problemas, algumas dificuldades, entenderem determinadas limitações, mas também para a própria pesquisa científica. Há também no Brasil o livro do Dr. Hernando Guimarães de Andrade, Perfeito. 8 casos de reencarnação no Brasil, narra crianças que lembram de vidas passada. A nossa convidada de hoje foi Sandra Borba. Conversamos sobre justiça da reencarnação e nos resta agradecer. Sandra, muitíssimo obrigado pela sua presença entre nós. Eu que agradeço a oportunidade de dizer ao telespectador do Espírito e Vida que participe, né, que se comunique conosco. Nós estamos aí com uma grande programação comemorativa ao Evangelho segundo o Espiritismo e estamos aí esperando a presença, o contato de todos vocês para que nós possamos dar continuidade a essa atividade de divulgação e olhando bem para perto aí o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo no próximo ano, mas já começamos a comemorar. 150 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos dar uma paradinha, a gente volta daqui a pouco ao nosso último quadro. A Federação Espírita do Rio Grande do Norte e o programa Espírito e Vida homenageiam aqui a nossa irmã, amiga, companheira, Dagmar Melo, que desencarnou no último sábado, 17 de agosto. Dona Dagmar foi um exemplo de vida, de companheirismo,
um exemplo de luta, um exemplo de espírita dedicada ao próximo, dedicada à sua família, e foi exemplo para todos nós. O programa Espírito e Vida preparou um material para vocês. Então, quem me levou ao Espiritismo foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi doença, não foi aflição, não foi perturbação. Então, esse trabalho que o Evangelho fez, que os Espíritos me ajudaram, né? Por causa da minha própria educação, não tenho que agradecer muito a quem eu fui criada, porque a minha família é excessivamente católica ainda hoje. Então, já vinha com a educação religiosa formada, mas eu não aceitava. Como é que Deus podia ser justo se dava uma vida precária a uma pessoa e uma vida tão folgada para outra? Por que dava doença para fulano e fulano não tinha nada? E desde muito cedo eu teimei muito com isso. Então, diante desses fatos, o Evangelho abriu, assim, foi uma cortina que rasgou-se naquela hora. Eu li o Evangelho numa guludice, como quando a gente está com muita fome para comer alguma coisa. Então, eu li o Evangelho todo, até o fim. Aí do Evangelho passei para o Livro dos Espíritos, que adorei, acho que todo mundo... E a questão da reencarnação para mim calhou bem exatamente naquilo que eu queria, do que eu precisava, do que eu tinha necessidade. Daí a força que eu tenho tido, a graça de Deus, a bondade de Deus que tem me ajudado. Quando eu cheguei em Natal, eu cheguei em 52. E a primeira vez que eu fui à Federação foi dia 9 de novembro de 52. Meu marido era católico e eu fui exatamente porque eu queria saber como é que era, porque eu nunca aceitei muito essa história de dizer, não é porque Deus quer. Eu quero saber por que Deus quer. Dessa forma, eu já tinha muitas coisas sobre a mediunidade, acontecia muitas coisas comigo e eu queria saber por quê. Aí foi a Federação, a primeira vez me encontrei com o senhor Abdias. Eu me sentei lá atrás e chegou uma pessoa e disse a mim, sente lá na frente. Aí eu me sentei na primeira. Zé Hipólito era nessa época vice-presidente da Federação e falava caminhando, acho que vocês não sabem disso. Ele falava caminhando o tempo inteiro. Aí ele chegava perto de mim, está na hora de você começar. Quando Deus chama para o trabalho, não pode recuar. E falava outras coisas, vinha de lá para cá e se dirigia a mim. Ia lá e vinha cá e se dirigia a mim, nessa palestra. E eu saí de lá meio impressionada, né? Em 54 eu já estava na vice-presidência da Federação. Então eu fiquei durante muitos anos na vice-presidência, enquanto o senhor Abdias foi vivo. Eu passei quase 12 anos como vice-presidente e mais 9 e pouco como presidente da Federação. Então, calculadamente, uns 20 anos entre presidência e vice-presidência da Federação. Quanto ao Leão, como eu disse a vocês, eu comecei trabalhando em hospitais. A minha prima era farmacêutica do hospital. Primeiro na Santa Casa de Misericórdia, no Piauí, depois no Hospital Getúlio Vargas, quando foi fundado, e depois no Hospital Psiquiátrico Arealino de Abreu. Eu trabalhei 8 anos e pouco com loucos, poucos mesmo, de verdade. Então isso me deu muita paixão pelo idoso, que eu acho que a criança tem muita facilidade de você levantar, caminhar, mas o idoso não tem. O idoso tem muita necessidade de carência, o idoso tem muita necessidade de ter quem cuide, porque chega uma hora em que a criança você está esperando o amanhã, o idoso não, você está esperando o final. E ele já não tem mais condições de fazer nada. Eu toda a vida tive muita pena do idoso, porque o meu sonho era fazer um lar para idosos. José, a princípio, achou que eu ia ter muito trabalho, que não dava certo, etc. Mas um dia ele disse, faça lá sua casa de velho, você vai me deixar por conta desses velhos. É uma coisa muito triste a gente ver que às vezes eles vêm de uma forma tão triste, eles vêm com a roupinha do corpo.
Eu tenho aí um que veio tirado de dentro de um buraco que o sobrinho tinha enterrado, fez tipo uma casa dentro de um buraco, botava ele lá, porque ele incomodava de noite. São casos e casos e casos, e que a gente fica feliz quando vê que eles se restabelecem, melhoram, entendeu? Então é uma coisa muito boa. Eu quis ter muito, eu queria ter 12 filhos. Vixe Maria, desse jeito. Eu queria ter 12 filhos, só tive 6, né? 6 com meu enteado. No dia que eu fui avó, pela 12ª vez, eu fiquei numa alegria tão grande que eu não sei, eu olhava, meu Deus, por que eu estou tão feliz hoje? Era uma felicidade tão grande que eu não sabia o que era. Aí eu disse, contei 12 netos, quer dizer, os 12 filhos que eu queria ter, naquele dia foram os 12 netos. Então aqueles 12 netos para mim foi um negócio que você está longe de imaginar. Então depois começaram a surgir os bisnetos, eu tenho 30 netos, tenho 29 bisnetos e já tenho uma tataraneta. Quem aguenta, quem mantém o casamento, o lar é a mulher. Se a mulher não souber resolver os problemas de casa, mesmo as situações do marido, ela é muito difícil suportar. O casamento a 2, a vida inteira, é todos, sem exceção. Todos têm problema. Agora, a minha maneira que eu aprendi, acredito que foi até a ajuda mesmo dos amigos, nunca discordar. De ser o que fosse que ele fazia, meu filho, você está certo, certíssimo. Eu estava discutindo um assunto, ele achava que não era daquele jeito, tá bom, então eu acho que você está raciocinando melhor do que eu. Vou pensar direitinho, etc. Mas eu acho que você está certo. Às vezes era de manhã, quando ele estava, minha velha, me perdoe, porque é minha cabeça dura mesmo. Eu não achei que estava certo, não. Mas eu achei que você é quem estava errado, mas quem está errado sou eu. Nós nunca brigamos por isso. Porque sempre eu dizia que ele estava certo, mas aí dava aquele arrodeio, às vezes passava um dia, 2, pensando e tal, como. Aí chegava o dia do culto do Evangelho, a gente abria em cima, sempre abria no lugar certo. Então a mulher tem sempre que dizer que ele tem razão, porque o marido é vaidoso, o homem é vaidoso, ele não quer dizer que não tem razão. Mas ela, se quiser sustentar o lar, ela precisa renunciar muito. E amar, né? O amor cobre a multidão de pecados. Se a gente não souber amar, não souber perdoar, é difícil. Quando pela primeira vez visitei Natal, sob os auspícios da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, fruí da imensa felicidade de conhecer a família Melo, Dona Dagmar e seu José. Também os filhos que naquela época eram nascidos. A primeira visita de Valdo nós o convidamos porque já o conhecíamos, por haver uma amizade assim entre família, sobre a Lígia Banho, que morava lá na mansão, e a Maria Marinhos, que era cunhada dela e morava aqui em Natal, foi também presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E então daí nasceu essa amizade, uma amizade assim muito intensa, pela qual nós nos tornamos assim familiares. Nessas visitas, ele teve a oportunidade de ir a Macaíba, visitar o jasmineiro que foi plantado por Alta de Souza, e ficava sempre conosco. Nós morávamos nessa época na Café Filho, na Praia do Meio, e ali era muito agradável. Daí surgiu então essa amizade muito profunda e ele faz parte do nosso coração. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail espirituevida@sintv.tv. Agradecemos a sua companhia, a sua sintonia e contamos com você na próxima semana.
Muita paz para todos nós.